Hoje é terça-feira e nós vamos estudar ciências e geografia. Então vai pegando aí o seu livro, se você quiser anotar as coisas para você ir aprendendo melhor, você também pode pegar um caderno, um lápis e ir anotando, tá? Vamos estudar ciências e geografia. Vamos começar por ciências, tá ok? Que nós estamos estudando o reino animal. Na última aula a gente viu o que é o reino animal, quem são os componentes deste reino e hoje nós vamos ali na página 14 do livro de ciências aprender mais especificamente sobre esses animais, porque são muitos, né? O reino animal é composto por várias espécies de animais. Hoje nós vamos aprender os animais invertebrados. Vamos aprender melhor o que são esses animais, o que eles comem, como eles vivem, como eles são, como é que funciona o corpo deles e tudo mais, ok? Então vamos lá, na página 14, eu espero que vocês tenham respondido às atividades da última aula, ok? Que não eram muitas, né? E agora vamos começar sobre os animais invertebrados. Vá acompanhando no livro e se você não tem livro, vá prestando atenção nas explicações, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Vamos lá! Observe a imagem abaixo e depois converse com seus colegas. Aí nós vamos conversar aqui entre nós, ok? Aqui tem uma imagem, ó, para quem não tem livro, eu vou mostrar aqui. Isso aqui é um formigueiro, essa imagem aqui de cima. Que eu não sei se está aparecendo direito, né, por causa da câmera, que fica embaçada. Mas tem ali uma imagem, uma foto de um formigueiro, tá? Aí vê ali, tem algumas perguntas a respeito dessa imagem. Quais características você observa nos animais da imagem? Então, quando você olha um formigueiro, que características você observa? O que você pode dizer sobre as formigas, né? Os animais dessa imagem, ou seja, do formigueiro. Ali a gente vê, tem várias características, por exemplo, são bem pequenininhas, andam sempre em grupo, e estão ali, elas estão saindo do formigueiro, provavelmente para buscar a comidinha delas, né? Elas sempre saem em grupo para ir atrás de comida, para trazer de volta para dentro do formigueiro. A principal característica que eu observo mais é que elas são bem pequenininhas, ok? Aí ali embaixo, a próxima pergunta. Eles são diferentes dos animais vertebrados? Ou seja, esses animais da imagem que aparecem saindo de um formigueiro, são diferentes dos animais vertebrados? Aí nós vamos descobrir que sim, são diferentes, tá? Então vamos lá. A explicação abaixo, prestando atenção. Os animais mostrados acima são chamados de invertebrados, pois não possuem coluna vertebral nem outros ossos. Então a formiguinha, como a gente sempre vê, né? Ela não tem coluna e não tem ossos. Todos os animais que não têm coluna e não têm ossos são os animais invertebrados, ok? Continuando. Os invertebrados podem ser encontrados nos mais variados ambientes. No solo, no subsolo, nas profundezas de mares e rios, no ar e até dentro do corpo de outros seres vivos. Ali abaixo tem uma foto de um escorpião. Ó, para quem não tem livro, uma foto de um escorpião. O escorpião é um exemplo de um animal invertebrado, porque não tem coluna nem ossos, certo? Ali depois, mudando de página, para a página 15, a gente tem a foto de um polvo e de uma borboleta. O polvo e a borboleta também são animais invertebrados, porque eles não têm coluna e não têm ossos, tá? Ó. Um polvo em cima e uma borboleta embaixo. São animais invertebrados. Os animais invertebrados possuem características e formas, tamanhos e cores diferentes, tá? Então eles não são todos iguais e nem fazem parte da mesma espécie, ok? Alguns invertebrados possuem o corpo coberto por uma fina camada de tecido, como as lesmas. Os besouros possuem uma carapaça dura que protege o seu corpo. Os caracóis têm uma concha na qual encolhem o corpo ao se sentirem ameaçados.
O ouriço possui o corpo coberto por espinhos para se defender de ataques de outros animais. Então aqui ele está mostrando exemplos de animais invertebrados que são completamente diferentes, certo? Aqui temos os exemplos das lesmas, dos besouros, dos caracóis e de um ouriço. Então olha só, as lesmas, como ele diz ali, possuem o corpo coberto por uma fina camada de tecido. Então o corpinho delas é formado por um tecido ali, natural, né? Já os besouros, eles possuem uma carapaça, é como se fosse uma capa dura que protege o corpo deles, tá certo? Os caracóis têm uma concha, na qual encolhem o corpo e se sentirem ameaçados. Então os caracóis, eu tenho certeza que você sabe o que é um caracol, ele tem aquela conchinha dele, né? Que quando ele sente medo, quando ele se sente ameaçado, ele encolhe todinho o corpinho dentro da conchinha dele, tá? Assim é o corpinho dele. E o ouriço é um bichinho, que tem aí na foto do seu livro. Eu não sei se vai dar pra ver aqui a fotinho do ouriço. Caso não der pra enxergar, eu vou colocar aqui na plataforma, tá? Imagem. Então, o ouriço é um bichinho que tem um corpo cheio de espinhos. E isso faz parte da defesa dele. Ele é assim para se defender de outros animais que queiram comê-lo, tá? Então ali, continuando. Do outro lado da página agora. Na natureza, os invertebrados existem em abundância, ou seja, é uma grande quantidade. Além de serem importantes para o meio ambiente, muitas espécies ou substâncias produzidas por eles são utilizadas pelo homem para a fabricação de diversos produtos. Então veja, a abelha fornece para a nossa alimentação o mel, utilizado na fabricação de remédios e outros produtos. Então alguns invertebrados nos fornecem substâncias que nós humanos, nós homens, utilizamos. Tanto ingerimos, né, e fazemos uso, como também usamos essas substâncias para criar outros produtos. Então ali começa o exemplo da abelha que faz o mel, né? E o mel a gente come ou usa para fazer receitas e tudo mais. E também para ser colocado em remédios, tá? Você gosta de mel? Eu não gosto muito, mas tem gente que adora, né? Acho que a maioria das pessoas gosta de mel. Muito poucas pessoas como eu não gostam. O mel é bem docinho, ele é mais saudável que o açúcar, inclusive. Então é isso, ele é produzido naturalmente pelas abelhas, que são animais invertebrados. Elas não têm coluna nem ossos. Abaixo, nós temos ali o bicho da seda, fabrica os fios da seda, matéria que utilizamos para a produção de tecidos. Então ali nós temos o exemplo de um insetozinho que se chama o bicho da seda e ele fabrica os fios desse tecido que é utilizado para fazer roupa. Então olha que interessante, de um bichinho pequenininho retira-se um tecido utilizado na fabricação de roupas que a gente usa e tudo mais, tá? Ali abaixo, muitos invertebrados marinhos, ou seja, do mar, né, dos oceanos, são usados na alimentação humana, como o caranguejo, o camarão, a lagosta, o polvo e a ostra. Quem já comeu algum desses? Eu já comi camarão só, eu acho. Nunca comi lagosta, nem caranguejo, nem ostra, nem polvo. Só comi o camarão. Eu gosto de camarão, não sei você, né? Mas eu acho uma delícia. Porém, não é um animal, não é algo que a gente deve comer sempre, porque não é muito saudável, né? Enfim, esses animais marinhos, né, que habitam nos oceanos, fazem parte da alimentação humana. Então nós tivemos exemplos de invertebrados que produzem substâncias que são usadas por nós. O mel, o camarão, caranguejo, lagosta, polvo, tudo isso a gente come, né? A gente ingere, ou então é usado em remédio. E o bicho da seda, ele faz o tecido, né, da seda, como diz o nome dele, que são fabricados roupas, lençóis, edredons, fronhas, enfim, toalhas e tudo mais, tá? Todo tipo de tecido de seda.
Então é feito a partir de um inseto. Invertebrado, porque não tem coluna e não tem ossos. Então nunca esquecer a diferença. Os animais invertebrados são os que não têm osso nem coluna. Os animais vertebrados têm ossos e têm coluna, tá? Então é isso. Aí na página 16 tem atividade para fazer. Faça as atividades da página 16 e da página 17, tá? Aí na próxima aula a gente vai ver onde os animais vivem. Aí nós vamos estudar sobre os habitats desses animais. Habitat é um lugar onde o animal vive, tá? Então nós vimos os invertebrados. O que eles são? São animais que não têm coluna nem ossos. E aí podem ser diversos. Um polvo, uma borboleta, uma abelha, o bicho da seda, como a gente viu aqui, um caracolzinho e vários animais assim, um camarão, um escorpião, a formiguinha. São exemplos de animaizinhos que não têm ossos, que não têm coluna, tá? Na próxima aula a gente vai ver onde eles vivem. E aí são vários lugares diferentes, porque eles são bem diferentes, né? Nos últimos exemplos a gente viu invertebrados que vivem no mar, né? E aí a gente vai ver depois os outros, onde eles vivem. Aí tem invertebrado na terra, tem invertebrado no mar, tem invertebrado que voa, né, que vive no ar. Então são vários habitats diferentes, ok? Faça as atividades do livro, da página 16 e 17, são poucas atividades, e responda as da plataforma também, ok? Então é isso. Agora, para a aula de geografia, pega o seu livro de geografia, abre na página 17, que vamos começar um novo assunto. Então, eu imagino que esse vídeo também vai ficar um pouquinho grande, mas é assim mesmo, tá? Vamos lá. Os componentes da natureza, tá? Os componentes da natureza. Já abriu o seu livro? Vamos lá. Eu vou lendo. Você que não tem livro vai acompanhando a explicação, vai prestando atenção e eu vou explicando, tá? Vamos lá. Componentes da natureza. A natureza é formada por diversos componentes, como a luz e o calor do sol. O solo, a vegetação, a água, o ar e os seres vivos. Chamamos de recursos naturais os componentes da natureza que de forma direta ou indireta são extraídos, transformados e utilizados pelos seres humanos em seu benefício, buscando tanto sobrevivência quanto conforto. Então, olha lá, já tem bastante informação nesse pequeno texto. Os componentes da natureza podem ser o sol, o calor, a luz, né? O solo, ou seja, o chão, a vegetação, que inclui as árvores, as flores, as folhas, todas as plantas fazem parte da vegetação, a água, o ar e os seres vivos. Todos esses são os componentes da natureza, ou seja, são componentes naturais, que eles não são criados pelo homem, tá? Inclusive o homem, nós, os seres humanos, somos componentes da natureza, ok? E ali, ó, são chamados recursos naturais. Ele cita. O que são recursos naturais? São todos os componentes que o homem retira da natureza para fazer uso dele. Seja para comer, seja para criar produtos, para fazer construções, seja de que espécie for, o ser humano ele pega esses componentes naturais e cria, transforma em outras coisas, tá? E tudo isso ele faz tanto pela sobrevivência quanto pelo conforto, tá? A gente tem, por exemplo, um exemplo de um componente natural que é o algodão, né? Existem plantações de algodão, onde os algodãozinhos vão lá nascendo, crescendo. Esse algodão, que é recolhido da natureza, ele serve para inúmeras coisas. O ser humano usa ele para, desde a manicure que vai pintar uma unha, ela precisa de algodão, né? Para tirar o restante do esmalte, para fazer um travesseiro, né? Já um objetivo diferente, para fazer um travesseiro de algodão, um tecido feito de algodão, são geralmente mais macios, mais confortáveis, roupas de algodão são mais confortáveis, mais quentinhas.
Então, por isso aí, ó, usando um componente natural para conforto, né? Usa-se o algodão, por exemplo, dentre tantos outros exemplos, para conforto. E também são usados para sobrevivência. Então, o ser humano, ele utiliza da natureza, de tudo que a natureza tem, para fazer alguma coisa, seja para sobreviver, seja para criar coisas para o seu conforto e etc. O ser humano sempre utiliza dos recursos naturais para criar, para produzir, ok? Continuando lá embaixo. Alguns recursos naturais são mais facilmente encontrados e constantemente renovados pela própria natureza. Por isso são chamados de recursos renováveis, como a água e o ar. Então, recursos renováveis são os componentes naturais que, mesmo sendo extraídos pelo ser humano, eles não acabam. Eles continuam sendo renovados pela própria natureza. Então, de forma espontânea e de forma natural, a água sempre vai estar ali, disponível, né? E o ar também, ele não acaba porque está sendo utilizado pelo ser humano, ou seja, se renova, ok? Outros, como o petróleo e o carvão, são encontrados apenas em alguns lugares do planeta. E uma vez esgotados, não serão renovados. Por isso, são chamados de recursos não renováveis. Então, todos os componentes que o ser humano extrai da natureza para utilizar podem ser renovados, renováveis ou não renováveis. Os componentes renováveis são aqueles que não vão acabar, mesmo que o ser humano esteja tirando da natureza. Então, mesmo que o ser humano use muita água, a água não vai acabar completamente. Pode haver a diminuição? Pode, né? Em alguns lugares podem faltar água. Por isso que é necessário tomar cuidado, para não utilizar demais e diminuir a quantidade dessa água. Mas acabar por completo, ela não vai acabar, certo? Porque a própria natureza renova a água no planeta. O ar também não acaba, né? O ser humano também utiliza o ar para algumas coisas e o ar ele não se esgota. Então ele é um recurso renovável. Ele sempre se renova. Ele é utilizado, mas se renova. Agora, os exemplos de petróleo e carvão, que não são facilmente encontrados, só tem petróleo e carvão em alguns lugares do mundo, e a partir do momento que eles vão sendo usados, eles não se renovam. Então, se você retira lá o petróleo, não vai haver petróleo novamente de onde você retirou. Então, eles vão esgotando. Os recursos que vão acabando são não renováveis, certo? Continuando ali do outro lado da página. Alguns recursos naturais, como a água e o ar, são indispensáveis à existência dos seres vivos. Apesar de ocupar a maior parte da superfície da Terra, grande parte da água existente pertence aos mares e oceanos e não é adequada para o consumo. Então, apesar de que tem muita água na Terra, a maior parte dessa água não é para o nosso consumo, porque é água salgada, água dos oceanos, certo? Já a água doce disponível vem sendo cada vez mais desperdiçada e poluída. Por isso é necessário um maior cuidado na utilização desse recurso tão valioso. Que foi o que eu falei. Mesmo que a água não se esgote completamente, mas se ela estiver poluída, a gente não pode utilizar. Então a gente precisa cuidar para não poluir a água, para não poluir os rios, os açudes, os oceanos. Mas falando sobre a água doce, né, que é a água que a gente utiliza, está presente nos rios e nos açudes, né, nas geleiras lá dos países bem gelados, e essa água precisa ser preservada, porque um rio pode secar, né? E um lugar que tiver um rio e ele secar, vai faltar água naturalmente, e isso não vai ser bom. Tem lugares aqui do nosso próprio Nordeste que falta água. Então, a gente não pode desperdiçar água e não pode poluí-la, porque senão vai faltar para muita gente, tá? O ar, por sua vez, é um recurso natural composto por diferentes gases, sendo indispensável para a respiração dos seres vivos. Infelizmente, a qualidade do ar tem sido afetada pela poluição, trazendo consequências aos seres humanos, como os problemas respiratórios. Então o ar, ele também não se esgota,
ele é um recurso renovável, mas ele também pode ser poluído, né? E nós sabemos que o ar é bastante poluído através dos automóveis, das fábricas, que liberam na atmosfera um monte de gases sujos que poluem o ar, fazem com que a gente não consiga respirar direito, fazem com que a gente fique doente e nos cause um monte de problemas. Então a gente precisa evitar de poluir todos esses recursos que são essenciais à nossa vida, porque se a gente ficar sem eles, a gente não vai viver, não é? Então vamos lá, virando a página, página 18. Assim como existem as regras para conviver bem socialmente, ou seja, com as pessoas, também existem regras para um bom convívio com a natureza. Práticas como poluição, desmatamento e desperdício devem ser evitadas, mas práticas como reciclagem, reflorestamento e consumo consciente dos recursos devem ser adotados. Então, o que nós podemos fazer para conviver melhor e cuidar melhor da natureza? Temos ali reciclagem, que é quando você pega um produto que já foi utilizado e reutiliza ele, transforma ele num novo produto que pode ser usado novamente. Então, dessa maneira, ao invés desse produto estar apodrecendo lá em algum lugar, né, poluindo a natureza, ele está sendo utilizado novamente. Também temos reflorestamento. O que é um reflorestamento? Quando a gente tem um problema de desmatamento, o que pode ser feito para mudar isso? Plantar novamente as árvores que foram arrancadas, plantar as folhas, as flores, tudo que foi desmatado, plantar novamente, para nascer tudo de novo. Então, reflorestamento é uma forma de voltar atrás, né? De mudar as consequências que o desmatamento traz. Se alguns homens estão arrancando árvores, outros estão plantando árvores. Assim, as árvores não vão esgotar e a natureza não sairá prejudicada. Então, quanto mais árvores forem plantadas, melhor para a natureza e para nós também. E também consumo consciente dos recursos. O que é um consumo consciente? É quando eu gasto pouca água, é quando eu não poluo nenhum rio, não jogo lixo onde não devo, é quando eu não estou, por exemplo, quando os homens não utilizam tanto os carros e os automóveis com aquelas fumaças que prejudicam a atmosfera, quando diminuem, né, a emissão das fumaças das fábricas. Então, quando isso acontece, o ser humano está agindo em prol da natureza, para melhorar a sua convivência com a natureza e destruir menos, tá? Continuando ali embaixo. Nosso comportamento com relação aos recursos naturais nos fará ter um futuro com mais ou menos saúde, pois todas as alterações realizadas na natureza trazem consequências para os seres vivos e para o meio ambiente. É preciso usar os recursos naturais com responsabilidade e inteligência, pensando não apenas no momento atual, mas também nas gerações futuras. Então, o texto está nos dizendo aqui, para encerrar, que a gente precisa utilizar a natureza com inteligência, não destruí-la, não desmatá-la, não poluí-la, porque isso traz consequência para a nossa vida. Quanto mais a gente cuidar da natureza, mais saúde a gente vai ter, mais qualidade de vida nós teremos e melhor viveremos. Quanto mais estragarmos a natureza, menos saúde e menos qualidade de vida para nós. Portanto, se a gente também é prejudicado se destrói a natureza, não vamos destruí-la. Vamos pensar também nas pessoas que ainda vão nascer e que vão viver aqui no futuro e que vão precisar de uma natureza preservada para sobreviver, ok? Então, ali do lado começam atividades. Tem ali a atividade ainda na página 18, certo? Página 19 e 20. Então, são essas atividades, 18, 19 e 20. Não são tantas atividades assim. Você vai respondendo e responde as da plataforma também. Tanto de ciências quanto de geografia. Mas não vai ter muita atividade na plataforma para não ficar muita coisa, tá?
E aí na próxima aula a gente vai ver o espaço e suas representações, tá? Aí é outro assunto. Então por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo já ficou bem grandão, né? 25 minutos. E a gente se vê amanhã, quarta-feira, para as próximas aulas, tá? Um beijo. Tchau, tchau.